TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 300... Cumprimentos aos telespectadores da Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal... Cumprimentos aos telespectadores da Fortaleza, ao 6, canal 61, com o apoio cultural da New Land Veículos e da Unimed Fortaleza. Eu tenho uma grande alegria de receber hoje aqui no nosso programa um dos maiores talentos aqui do estado do Ceará. É o que nós podemos chamar de uma personalidade ícone do estado. É o meu querido Mino. Mino, essa figura simpática, querida, talentosa e que, inclusive, fez uma opção em ficar pelo Ceará. Eu tenho certeza que se o Mino tivesse ido morar no Rio ou em São Paulo, teria sido um sucesso nacional, mas ele, muito ligado aqui ao cearense, muito ligado ao Ceará, resolveu continuar aqui, de modo, Mino, que eu tenho uma alegria muito grande de recebê-lo aqui no nosso programa. Você é o segundo da nova promoção que nós estamos fazendo, promoção que nós vamos realizar no dia 29 de maio no Hotel Gran Marquise, onde nós vamos homenagear os 30 principais profissionais vocacionais do Ceará. A semana passada esteve aqui a Norma Zélia, que é considerada hoje uma das principais mestres de testemunha do Brasil. Hoje eu tenho o prazer aqui de recebê-lo e vou receber também aqui o Domênico, o Lino Vilaventura, o Sérgio Esmeraldo, o Fagner, o Nonato Luiz, essas grandes personagens, esses grandes profissionais da nossa terra. Mino, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que você depois me contasse aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. O resumo da ópera? Roberto, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essa reportagem, sabe? Porque muitas coisas eu fiz, muitas coisas eu fui levado, muitas coisas eu planejei, outras coisas eu fui conduzido. Certo. Muitas coisas eu promovi, outras eu fui promovido. Certo. E eu acho que esse currículo se prende muito à questão dessa coisa que você falou, de eu ter feito a opção de ter permanecido na terra, né? Ter permanecido aqui no Ceará. Você é cearense mesmo, nascido em Fortaleza? Nascido em Fortaleza. A minha família, os meus pais e meus irmãos são todos do Maranhão, são oriundos do Maranhão. E os meus ancestrais do Piauí. Certo. E eu nasci aqui em Fortaleza, que meu pai é do Banco do Brasil. E ele, nessas viagens, depois de transferência e tudo mais, ele fixou aqui em Fortaleza, eu nasci aqui. Você estudou aonde aqui? Eu estudei praticamente toda a minha vida colegial no Cristo. Colégio Cristo. 11 anos no Cristo. Certo, certo. Que foi uma das grandes escolas, realmente. Sem dúvida, é um grande colégio. Ensina muito bem. A honra de ter tido excelentes professores na geração fantástica. Sem falar no diretor Roberto, que foi um dos maiores educadores que eu conheço. Isso. E os seus filhos, né? O José, o Davi, os seus filhos que deram continuidade. Isso, deram continuidade. Então foi uma grande formação. Se dizer Fortaleza, esse lugar que eu preferi não deixar, não sair, esse que é um berço esplêndido, porque a gente estava próximo de tudo, né? Certo. Então, por exemplo, o desenho, se você perguntar, a minha atividade principal é desenho. O meu traço hoje... Sim, mas eu queria antes lhe perguntar. Me parece que você formou-se em Direito, não foi? Quando você terminou o seu curso, você fez a faculdade de Direito. Fiz a faculdade de Direito. Isso aí eu devo a duas pessoas. Isso. Primeiro, ao meu pai, que queria muito ter um filho formado. Certo. Segundo, ao Azeir Gereissati, que hoje foi juiz, hoje é advogado, que me pegou praticamente pela orelha e me levou para me inscrever na faculdade, no vestibular. Certo. Porque eu tinha terminado o científico e não tinha decidido o que ia ser. Certo. E aí, uma semana antes do vestibular, levado por ele, pelo Aziz, aí eu fiz e consegui passar.
Certo. E aí entrei na faculdade. Realmente, a faculdade teria sido para mim o que seria uma escola de belas artes. Certo. Porque no mundo universitário, dentro da efervescência política, estudantil daquela época, eu tive contato com todas as inteligências, Certo. tanto dos professores graduados como dos estudantes também, Certo. que era uma liderança que se encontrava muito. Naquela época já estava ali o Fausto Milo, o Bergson, o Frei Tito, o Amarílio Macedo, uma quantidade de pessoas que faziam realmente o movimento estudantil. Certo. E esse movimento era muito rico, Certo. culturalmente rico, porque nos encontros a gente tomava conhecimento das coisas que estavam no mundo, do humanitarismo, dos grandes movimentos, tudo, porque era uma escola que os professores eram os próprios colegas. Certo. Né? Mas você concluiu o curso de Direito? Concluí, porque no terceiro ano eu sabia que não ia exercer. Certo. Mas você chegou a fazer o teste da OAB, você tirou a carteira? Não, na minha época não tinha Não teste tinha, OAB. né? Eu entrei na OAB sem... Acho que no último ano que não tinha teste, eu entrei. Mas você chegou a exercer alguma atividade? Não, assim, né? oficialmente, né? Eu fui convidado umas vezes para poder fazer uma parte na defesa e de tudo. Eu tive uma participação, mas foi uma coisa muito mais figurativa, sabe? Certo. Então você tem o perfil exato dessa promoção que nós estamos fazendo agora. Você é formado em Direito e chegou à conclusão que a sua vocação é para desenho, é para arte, né? É para charge, é para cartoon. Quer dizer, na realidade, você se formou numa coisa, mas tem vocação para outra. Inclusive no cartoon, porque o cartoon não tem uma escola no mundo de cartoon. Pois é, exatamente. E essas atividades geralmente não tem escola, não tem curso superior, né? E aí eu te pergunto, aí como é que você começou a fazer esses trabalhos? Já na universidade... Eu ia lhe dizendo, o meu traço, hoje, se fizer um traço no desenho, uma coisa assim, ele tem 64 anos, ele deve ter 4 anos, ele é 4 anos mais novo do que eu, o meu traço. É mesmo? É, porque eu comecei com 4 anos de idade. Eu tenho um desenho que minhas irmãs guardaram, da minha primeira manifestação do desenho, né? É interessante. Que beleza deles, isso. Isso é Com 4 anos de idade? 4 anos de idade. E você ainda mantém isso aí? Isso estaria um arquivo maravilhoso, né? Eu tenho, ele vai você ser tem a isso capa. organizado? Tenho, tudo organizado. Você tem que fazer uma exposição, rapaz, disso aí. Exatamente. Né? É que faz parte dos planos, né? É. Uma grande exposição realmente, para poder mostrar realmente, não só me mostrar, sabe, Roberto, mas mostrar o que foi feito, o que pode ser feito no Ceará. Certo. Né? Porque se eu fizer uma exposição grandiosa, eu não estou querendo fazer uma coisa de grandeza pessoal. Certo. Né? Isso é evidentemente que isso ocorre por consequência. Quer dizer, não deixa de eu ser um dos atores da peça. Certo. Mas principalmente porque o meu desenho, na parte do cartoon, no desenho livre, na arte gráfica, na pintura, nos quadrinhos, que no caso do Capitão Rapadura é arte sequencial, é história em quadrinho. E tudo isso revela, assim, olha, isso aí foi uma pessoa, isso aí é um trabalho de uma pessoa que optou pela aldeia. Resolveu cantar a aldeia para ver esse canto universal. Não tem essa história, né? Isso, um grande poeta disse. Hum. Eu fiz essa opção, não foi pensando nisso, não. Eu fui realmente atraído pela terra e fui influenciado pelo mundo, porque o Ceará é uma esquina do mundo, é uma esquina do Brasil. Isso. Então, nós estamos acostumados a receber influência de todo lado. O cearense, ele é aberto. Isso é do caráter hospitaleiro do cearense, porque o cearense admira as coisas de fora. Isso. Até demais, porque eu acho que a gente, como diz o Ricardo Guilherme, tem uma política do mar, que é a política que você recebendo as coisas de fora e você fica de costa para a terra. Que você não valoriza muito as coisas da terra. Mas eu já fiz Cearense tem esse defeito. Tem esse defeito. O santo de casa não faz muito milagre aqui, não. Ele faz milagre fora. Né? É a sombra da qualidade. Isso. Né? Toda qualidade tem uma sombra que representa um defeito. No que nós somos hospitaleiros, nós, ao mesmo tempo, nós desprezamos a nós mesmos, assim. É muito importante que está perto de mim, então quem é você para ser essa pessoa tão grande, né? Certo. Mas isso está sendo corrigido aos pouquinhos, está tendo uma identidade, a procura de consciência da terra. Então, eu acho que esse meu plano em relação ao futuro é simplesmente mostrar o que eu fiz para o Brasil. Certo. Quer dizer, até uma obrigação, não é mais nenhuma questão só de sonho ou de objetivo, não. Realmente não. A minha missão é não deixar aqui uma coisa que foi feita no sentido da universalidade. Certo. Por exemplo, eu faço o humor do Capitão Rapadura, Roberto, ele é um caráter eminentemente regionalista. Certo. Os termos são regionais, a linguagem é regional. E eu não pretendo mexer nisso, nem quando a revista, se porventura ela chegar a ser nacional. Porque eu vi que os paulistas gostam muito dos nossos termos. Né? Certo. Eles acham a nossa linguagem muito, muito rica. Eu tempero, não faço uma coisa assim tão radical.
Mas leva a parte mais engraçada que tem. E aí é a regionalidade dentro do Universal. Certo. O Capitão Rapadura, ele representa exatamente isso. Que, por exemplo, eu fui inspirado em quem? Fui inspirado no Capitão Marvel, no Capitão América, no Super-Homem, em todos os quadrinhos dos Estados Unidos, né? Certo. E alguns quadrinhos da Europa. Certo. Aí deságua aqui para fazer um super-herói. Quando o super-herói surge, ele surge de maneira diferente. Ele não surge da mesma estatura do Super-Homem ou do Batman. Certo. Ele surge como se fosse quase a estatura do Mickey, como se fosse um meninozinho do sertão, né? Mas que também voa como Super-Homem, que também tem as qualidades do super-herói, com uma distinção que é de não usar violência nem nas suas histórias. Ele usa a inteligência, mas não a violência. Ele usa a inteligência para vencer a violência. E o bom humor para resolver as situações. Isso então, é maravilhoso, né? É Porque ótimo, você né? não planta nada de violência e nada de mau humor, né? É. Certo. Isso é muito bom. É. E ele ingressa nas histórias universais, né? Nas histórias internacionais. Quer dizer, ele tem uma aventura com a Branca de Neve, ele tem uma aventura com o Chapeuzinho Vermelho. Ele entra nessas histórias do domínio público, Certo. né? Certo. No imaginário universal. E ele entra com a regionalidade dele. É um Certo. negócio realmente fantástico. Ô, Mino, mas eu te pergunto o seguinte, e você ainda como estudante no seu tempo de Cristos e depois no seu tempo também de faculdade, você já fazia esses trabalhos, você chegou a fazer alguma exposição de trabalho seu, você já desenvolvia esse trabalho no seu tempo de estudante? Essa sua vocação você já desenvolvia? Roberto, a notícia que eu tenho é que eu estudava muito pouco. Eu passava mais tempo desenhando. Meus cadernos todos eram desenhados. Certo. Os professores que tinham uma pedagogia fantástica nessa época, eles souberam me aproveitar, porque se eu fizesse parte de uma escola meia antiga ou de uma escola meia rígida, eu ia ter sido reprovado todo ano, né? Porque o meu aproveitamento maior era o desenho. Então, os professores me pegavam para fazer cartazes, né? Para ilustrar certas situações que eles queriam mostrar e tudo mais. Eles me viam com carinho. Então, eles perdoavam um pouco a minha matemática fragilizada, né? E, ao mesmo tempo, me impulsionavam muito na direção daquilo que eu tinha mais habilidade, por exemplo, escrever. Eu gostava muito de escrever também. Você escreve muito bem também, né? Obrigado, eu conheço textos seus maravilhosos, quer dizer, você, certamente nessa área de português, de língua, você era muito bom, né? Era. E eu acho que durante as aulas você gostava muito de ficar desenhando, talvez, né? É. E, Roberto, uma curiosidade, eu aprendi português sem gramática, né? O Eduardo de Ataí, que é um grande sociólogo hoje, ele foi nosso primeiro professor de português. Ele dizia que a língua que faz é o povo e a gente ia aprender português escrevendo, falando, construindo jornais de classe e tudo mais, e escrevendo diário todo dia, porque o exercício ia ser escrever e ler. Foi a maneira de a gente aprender português. Tanto que na gramática, é meio que matemática, sou um zero à esquerda na parte de gramática. Então, eu toco se fosse música, eu tocava de ouvido. O meu português é de ouvido. Então, eu sei quando eu escrevo uma coisa errada, que fica em dúvida se é 2S, eu sei, aquela coisa toda, né? O 2 de 30, né? Aquela história dos 60 com 2 de 30. Mas foi um aprendizado fantástico, porque agora que eu estou me situando na gramática, e quando eu sou corrigido, na revisão, que eu peço a pessoa para poder rever alguma coisa que eu faço, todo erro que eu cometo, eu aprendo. Aí a pessoa me explica, não, porque isso aqui, antes de P e B, é M, aquela coisa, todas essas regras, né? Aquelas regras básicas, né? Da gramática, certo. Mas, Mino, eu te pergunto, você me disse já, inclusive aqui no ar, que tem uma certa dificuldade de relembrar, principalmente na ordem cronológica das coisas que você fez, né? Mas, digamos assim, quais foram os principais trabalhos assim marcantes que você tenha feito? Eu sei bem que você criou a logomarca do Canal 10, né? Da TV Vesmar, da Sereia, que foi uma coisa marcante. Em que ano foi que você criou a Sereia? O ano que a Vesmar foi lançada. O ano que a Vesmar. Quando a TV Vesmar entrou no ar, ela entrou com a Sereia. Certo. Aí você participou de um concurso para escolher ou lhe chamaram para você desenhar? Eu não sei se tinha outras pessoas fazendo isso, mas eu me lembro que o Mansueto Barbosa, lá na Faculdade de Direito, por isso que eu digo a Faculdade de Direito como centro de arte, né? Ele passou por mim e disse, olha, o Edson está fazendo uma nova televisão e nós estamos atrás de um símbolo. Pense nisso. Isso eu estava na classe, na coisa, ele passou e deixou esse recado. Então eu comecei a fazer. Aí descobri, chegou a inspiração de fazer a sereia, porque a sereia ela tem um canto que atrai as pessoas. Seria o símbolo da audiência, né? Atrair a audiência. Então eu não queria fazer uma sereia estilizada, tipo uma coisa mais europeia. Eu fiz uma coisa nossa mesmo, quer dizer, um desenho infantil,
era um desenho infantil, porque tudo que é infantil agrada também aos Isso, adultos, né? sem dúvida. E baseei o rostinho dela no retrato da Inês, da minha mulher, num retratinho dela de infância. Certo, Né? certo. E o interessante é que, essa é uma história curiosa... Que Você naquele tempo já era casado com Não, ela? eu namorava com a Inês. Namorava com ela? Namorava com ela. Certo. E o interessante, Roberto, é que depois nasce a minha filha Maria Cecília, que é realmente o rostinho perfeito da sereia. Certo. Que Até beleza. com os olhos verdes, que ela tem olhos azuis, a serinha também tem os olhos azuis. A única coisa que a Inês não tinha, que era o diferencial. Certo. Então, a Maria Cecília é como se fosse a sereia, né? Ah, beleza. Mina, eu queria lhe pedir um minuto que nós vamos ter um intervalo. Voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma cidade melhor depende da participação de todos, principalmente a sua. Há 10 anos, o Congresso Nacional criou o Estatuto da Cidade. Essa lei garante a gestão democrática na elaboração e avaliação do plano diretor, peça fundamental para a construção de uma cidade mais justa, humana e solidária. Conheça o Estatuto e faça a sua parte. Estatuto da Cidade. Uma cidade melhor depende de cada um de nós. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Quando eu crescer, quero ser juiz. Quando eu crescer, quero ser promotor. Quando eu crescer, quero ser assistente social. A demora do processo de adoção pode marcar uma criança para sempre. Você pode mudar essa situação, mas tem que ser logo, porque crianças costumam crescer muito rápido. Quando eu crescer, eu quero ser feliz igual a você. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Agora ficou mais rápido e prático entrar em contato com a Defensoria Pública. É só ligar para o Alô Defensoria 129, um serviço gratuito onde o cidadão tem um pré-atendimento e já é encaminhado diretamente ao núcleo de defensoria competente. Ligando para o 129, você pode obter informações sobre andamento de processo judicial, documentação para ingressar com processo e orientação jurídica. A ligação é totalmente grátis. O 129 é a Defensoria Pública cada vez mais próxima do cidadão, promovendo justiça e cidadania. A saúde do seu bebê merece todo cuidado. A lei garante um exame gratuito nos hospitais e maternidades para saber como está a audição dele. É o teste da orelhinha, um exame rápido e que não dói. Dê ouvidos ao direito do seu filho. Peça o teste da orelhinha. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje conversando aqui no nosso programa de número 110 com o grande Mino, esse artista cearense, conhecido nacionalmente e que nos deu a alegria de continuar aqui no Ceará conosco. Bem, Mino, nós estávamos falando um pouco sobre os trabalhos que você desenvolveu. Você falou nesse trabalho maravilhoso que foi a criação da sereia, que simboliza a TV Verdes Mares, que simboliza o Canal 10. Eu queria que você falasse em outros trabalhos que você fez na sua carreira,
trabalhos na área de televisão, que eu sei que você fez, na área também de criação. Queria que você relatasse outros trabalhos desenvolvidos por você. Roberto, assim, o que pontua, vamos dizer assim, o stop, né, da carreira da gente, né, que deu mais alegria, isso, que deu mais, marcou mais presença. Eu começaria assim, bem rapidamente. A primeira grande alegria foi um concurso infantil no Náutico, e eu tirei em primeiro lugar. Então, isso é uma emoção para uma criança subir no palco para receber aquele prêmio, é uma coisa muito importante. Isso com quantos anos, menino? Acho que 10 anos, 10, 12 anos, uma coisa assim. Segundo, quando eu publiquei meu primeiro trabalho no jornal O Povo, que foi ilustrando uma coluna de esporte chamada Chuteira, Trave e Canela, do Lavô Campos, que ele assinava como Jorge Armado. E foi, então, a primeira vez que eu vi o meu desenho publicado. Depois, quando eu fui chamado pelo Ari Sherlock para poder fazer um programa de domingo, onde eu ia fazer um desenho. Desse programa, eu fui convidado para outro programa, que é Repórter Cruzeiro, que seria o Jornal Nacional da época, que a TV Ceará fazia. E aquilo foi uma coisa inusitada, porque eu ilustrava, eu fazia a charge, o cartoon da notícia, simultaneamente. Ele estava dizendo notícia, daqui a pouco passava para mim e eu estava desenhando ao vivo. Esse foi o programa que me rendeu maior assim, contato com as pessoas, que a audiência, além de ser audiência, como é que chama? Quase absoluta, só tinha TV Ceará. Naquele tempo só tinha TV Ceará. Deu uma coisa que rendeu muito tempo, está na cabeça das pessoas ainda. E também porque teve um programa do Flávio Cavalcante, que foi a primeira conexão que ele fez nacional, e eu representei o Ceará na parte do programa dele chamado Fora de Série. Que aí o João Ramos, Guilherme Neto, todos me colocaram para representar o Ceará. A minha final foi... A final não, acho que foi a participação foi contra o Paraná, que era um trenzinho lá, todo montado, muito bem feito lá por um paranaense. E eu que ia desenhar o júri do Flávio Cavalcante. Então eu fiz o desenho, algumas caricaturas de muitos deles, fiz desenho com as duas mãos. Queria fazer até com o pé, mas o João Ramos achou que era demais. E depois Você desenha com as duas mãos? A mão também eu faço alguma coisa. E depois foi porque eu fiz uma caricatura, que eu acho que era do Erlon Chaves, do maestro, e eu fiz a caricatura de cabeça para baixo. E eles não entenderam. Mas o que é isso? Eu desvirei o papel, aí tinha a caricatura do Erlon Chaves. Então o Ceará ganhou o Fora de Série. Esse foi um momento muito importante, realmente, foi uma coisa assim bonita, foi um desenho sendo visto nacionalmente, um desenho se formando no momento, que a maior característica do meu traço, que eu acho que essa é a minha cearensidade, é porque o meu desenho é rápido. Certo? E ele sai no momento, é uma coisa inspiradora, eu saio no momento, graças a Deus nunca deixei um papel em branco. Quer dizer, na hora que tem que desenhar, o desenho Isso é importante, né? Quer dizer, você desenha com velocidade. Com velocidade. Nesse programa, o cara ia lendo a notícia e tudo, e você ia desenhando ali já. Desenhando na hora. Que beleza isso, né? Era muito interessante. Foi uma coisa nova na TV. Quando você, a TV Ceará desenhou quase toda a base da programação da TV brasileira. Né? Porque aquela coisa do Vídeo Alegre, que é do Renato Aragão. Tinha um você também participava? Não. Participava porque estava ali todo mundo perto um do outro. Mas a gente via que dali tudinho. E hoje em dia, toda vamos dizer assim, a caixa da TV brasileira ainda é baseada na TV Ceará. Pode ser que seja ilusão minha, mas foi o que eu achei. Dos diários associados, né? Naquele tempo era depois dá um salto aí grande, aí vem pro Plim Plim da Globo, aquela participação que teve nas vinhetinhas da Globo. Ali foi um momento muito grande para mim, porque os meus desenhos foram considerados assim, os melhores. Se eu falar de algum deles aqui, você vai se lembrar. E segundo, por causa da minha experiência na parte de programação gráfica, programação visual, eu aprendi a dar destaque ao que tem que ser realmente destacado. Então, uma das coisas que eu tinha que fazer nessa vinheta era a situação que terminava com Plim Plim, né? E assinatura, minha assinatura. Então, tinha muito cartunista que fizeram assinaturas, como eles assinavam no cartoon, às vezes assinatura um pouco confuso, ilegível, que a gente conhece, porque sabe que aquilo ali é o desenho do Miguel Paiva, do Jaguar, do Ziral. Mas o meu Mino, além de ser um nome assim, muito feliz para isso, porque você vê uma vez, você grava, né, um nome mágico, e eu fazia o Mino com muito destaque também, sabe? Então, a maior parte eu vi os Plim Plim da Globo como se fosse eu o autor
de quase todos os Plim-Plim. Eu assim, me por modo lembro. geral, né? Eu me lembro desses cartoons. E isso aí foi uma coisa que deu uma visibilidade muito grande e ajudou a dar mais visibilidade à minha outra parte, que é pintura, que eu sou artista plástico também, mas isso não é muito divulgado, porque eu não consigo também tanger esse gado de maneira assim, mais eficiente, né? Mas eu tenho uma produção, só no escritório, tenho uma produção de quase 100 e tantos quadros, que eu tenho que levar para uma exposição agora, e tenho mais de entre 700 mil obras já realizadas. Inclusive, na parte de mural, que tem o mural do aeroporto, que é um momento muito grande também, que esse eu tenho orgulho de fazer, porque eu tive que estudar a história do Ceará, que foi para mim uma descoberta, que foi na hora que eu acabei com aquela política do mar, quer dizer, de esperar só as coisas universais, de dar as costas para as coisas universais por um momento e olhar aqui para o sertão, olhar aqui para a terra. E aí surgiu o mural com a finalidade didática de fazer com que cada cearense possa entender a sua história sem ter que ir atrás de grandes volumes da literatura histórica, porque a nossa história é muito bem reportada, nós temos grandes historiadores. A história do Ceará realmente é toda bem esmiuçada. Mas eu fiz o meu trabalho de tradutor. Então tem um mural do aeroporto, que realmente é um ponto muito grande com isso. E 2 quadros que eu fiz sobre o Caldeirão, que foi um episódio, você sabe, que aconteceu aqui no Crato, né? E também fiz um quadro, esse quadro eu tenho muito orgulho dele, que é Canudos, ilustrando a obra do Euclides da Cunha, que é para poder lembrar o Brasil, esse episódio da história do Brasil que tende muito a ser esquecida. Então esse é um ponto alto. Capitão Rapadura, que foi uma coisa que o Capitão Rapadura ainda hoje é uma coisa mágica, porque apesar de não estar lançando nenhuma revista dele, não estar divulgando ele como deveria estar divulgado, mas o nome dele tem a mesma coisa do nome Mino. Ele tem é fácil, Capitão Rapadura você não esquece mais, ele entra, né? Então as pessoas me cobram muito em todo contato que eu tenho com algum grupo, alguma entrevista, alguma coisa, e o Capitão Rapadura. Quer dizer, ele é uma marca que está muito ligada a você, né? E deixa eu ver o que mais. Sim, também a minha participação no Diário Nordeste. Certo. Os seus projetos atuais, por exemplo, você trouxe aqui a revista, né? Essa aqui... É uma revista que você tem já há 13 anos, né? Estamos no ano 13, ela é mensal. É mensal, né? Mensal. Você faz essa revista toda, ou... Toda. Uma vez um pessoal de São Paulo, quando eu fui levar essa revista para poder tentar ela ser nacional, né? Que ainda vai ser o próximo passo, se Deus quiser. Eles perguntaram quantas pessoas formam... Antes uma explicação, né? Revista porque tem o RI do Riso, que é o mesmo Riso, o nome da editora, que é a editora Riso, né? Porque a maior parte é cartoon e texto de humor. É a revista com RI, com I. Com né? I, Certo. Às vezes um empresário, quando eu fui apresentar a revista para poder conseguir anúncio, ele disse, mas não vou participar de uma revista que você começa cometendo logo um erro de português. Aí eu expliquei para ele o que é que estava por trás. Ela é de circulação só local? Não, ela tem assim, ela é uma tiragem reduzida, mas ela tem uns caminhos. Por exemplo, chega na Venezuela. Tem um amigo meu, o Flávio Paiva, que manda o pessoal da Venezuela, outros que mandam não sei para onde. E aí a gente tem assim, um feedback, né, que chama, né? Que é muito interessante, quer dizer, é uma coisa assim, de prova que ela pode entrar no mercado nacional, né? Quer dizer, como se fosse sem querer uma pesquisa. Mas ela é estrita, uma tiragem. Uma tiragem reduzida e uma distribuição direcionada. Agora, Mas você vende em banca de revista? Não, teve um tempo que ela teve nas bancas de revista, mas hoje em dia isso é uma coisa mais complicada, a distribuição tem que ser acima de sei quantos mil exemplares, eu não consegui chegar nisso. E eu acho que o passo para poder ir para 40 mil exemplares tem que ser nacional. Então eu estou me preparando, também se perguntar qual o projeto que eu tenho, eu digo, é o Capitão Rapadura, a revista para ser nacional, o Rapadura para ser, pelo menos iniciar a parte regional, que o primeiro DVD é com o Ceará, a pintura pretensiosamente, é uma coisa pretensiosa, internacionalizar, porque não é porque questão só de querer ser um artista internacional, não é porque o grande mercado está no mundo, não está só no Brasil. Né? Então é a obrigação de correr para aí. E, vamos dizer, e alguns livros que eu tenho publicado, que são livros interessantes pelas ideias e tudo, que eu quero lançar realmente, os livros. Sim, eu trabalho no Diário Nordeste, que eu digo você, foi quando tinha a página inteira, era a única página de humor em toda a imprensa brasileira. Né? Mas aí, por motivos ainda não muito bem assimilados por mim, a página foi reduzida. Que me criou uma certa dificuldade, porque eu gosto de produzir muito. Para mim, produzir pouco foi uma coisa que eu tive que aprender de novo. Quer dizer, eu
tenho que colocar só aquela coisa que é, vamos dizer assim, o supra-sumo. Certo. Né? Mas eu acho pouco. Hoje você tem meia página, né? Meia página, né? Domingo. Todo domingo é o Mino Times, né? The Mino Times. Que é aí que vem aquele negócio da universalidade. Eu fiz isso para criticar justamente essa mania de todo prédio em Fortaleza ter um nome estrangeiro. Né? Todo mundo bota o nome estrangeiro em tudo. E aí então botei o The Mino Times para poder criticar essa tendência. Mas foi assimilada. O Zerense assimila como uma coisa assim, super natural, quer dizer, não há crítica nisso não. Isso realmente é um nome muito bacana, porque tem o inglês no meio, fica mais elegante, né? Perfeito. Antigamente era o francês, agora é inglês. Certo. Mino, e eu te pergunto o seguinte, então quer dizer que essa sua revista você não vende em banca, você banca a revista só com os anúncios? Só com os anúncios. Na verdade, essa revista ela vem sendo bancada há 13 anos, diz que é o maior PIB, porque tem a Dona Benta, tem Richester, tem o Nelson Macedo, tem o Ivo Dias Branco, tem o Beto Sturtert, que é um grande apoiador, o Grupo Serrolim, o Grupo Queiroz, o Tasso Gereissati, quer dizer, graças a esses empresários, que é uma coisa, assim, eu acho que única no mundo, porque não existe essa proximidade em outras regiões, de um artista tão próximo de tanto mecenas. Porque eles são, o papel que eles fazem de mecenas. Isso aí não interessa tanto a eles vender biscoito, bolacha, à custa dessa revista. Né? Eles estão vendendo, junto comigo, uma imagem. E estão fazendo, junto comigo, uma cultura, né? Levando para um plano cultural. Não tem esse interesse tão imediato como é que chama? De retorno. Mas graças a eles, e graças a essa proximidade, essa amizade que já vem do Cristo, já vem da sociedade de um tempo atrás. Você mantém amizade com esses mantém amizade. Quer dizer, graças à tribo. Na verdade, isso é uma tribo. É por isso que o pessoal, às vezes, com pessoas de fora com quem eu converso, com outros empresários, com outros artistas, eles dizem, como é que você consegue fazer uma publicação dessa? Eu digo, por um fenômeno geográfico e histórico, porque nós somos conhecidos desde pequeno. Quer dizer, a minha amizade com o Ives Dias Branco, com o seu Macedo, com a Marília, com o Roberto, com o Beto Sturtert, é coisa de muito tempo, de infância e adolescência. Né? Então, tem uma coisa assim que não pode ser dado como exemplo para todo mundo. Eu digo, rapaz, é fácil fazer, basta ser amigo de todo mundo. Né? Eu não sou amigo de todo mundo por causa do mérito de pessoal apenas, não. Porque tem um mérito pessoal também, que o fato da pessoa, de eu gostar deles e eles gostarem de mim. Mas pelo fato da gente fazer parte de uma história, né? Como eu disse assim, quem me levou para a televisão? Ari Sherlock. Quem foi que fez alguma coisa comigo foi fulano e tal. Sempre, até o negócio do Plim Plim da Globo, foi o Miguel Paiva, um cartunista, e o Boni que me convidaram. Quer dizer, se eu não tivesse sido convidado, se eu não fosse amigo do Miguel, tá entendendo? Você é uma pessoa muito querida, né, Mino? Graças a Deus. Você é uma pessoa meiga, uma pessoa agradável, né? E você tem esses amigos, empresários, amigos seus, inclusive desde o tempo de colégio, de faculdade, que continuam apoiando o seu projeto. E o governo lhe dá algum apoio? Eles cresceram e souberam ser grandes, né? E o governo, o Estado, a Prefeitura, dá algum apoio? Dá, o governo, sempre que eu peço alguma coisa, nos governos que passaram, mas eu não gosto de pedir muito ao governo e nem à Prefeitura, Roberto, porque eu acho que a cultura tem que se manter dentro de um mercado comercial. Certo. Sabe? Eu acho, por exemplo, assim, a encampação de um projeto cultural, eu acho para mim uma coisa de muita responsabilidade, porque é dinheiro do povo, né? Eu quero ganhar dinheiro com o mercado, eu não quero ganhar dinheiro do povo, não, né? Agora, se eu puder prestar um serviço à Prefeitura e ao governo, aí eu entro com uma coisa. Eu tenho agora um projeto assim, pequenininho que eu vou levar para o novo prefeito, Roberto Cláudio, que é a educação das massas por pequenos cartazes, assim, bem diretos, sabe? Para a pessoa compreender qual é as principais obrigações de um cidadão. Desde varrer a calçada, né? Até o comportamento de cidadania, de lisura, de não colocar a mão no patrimônio público, essas coisas todas, né? Da linguagem simples do desenho. Bem, Mino, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito preparada. Infelizmente o nosso tempo passou, mas eu queria agradecer demais você ter vindo aqui, enriquecer o nosso programa, viu? Fiquei feliz e você expõe um pouco do seu trabalho. Eu não vou dizer eu que agradeço, que é um lugar comum. Tá. Mino, muito obrigado a você pela presença, aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que tem o apoio cultural da New Land Veículos e da Unimed Fortaleza, que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 7h30 da manhã, reprisa na quinta às 14 horas, na sexta às 20 horas,
Na quinta-feira subsequente à primeira apresentação, ele vai para o YouTube, para todo mundo. E eu vou dar também a você uma cópia dessa entrevista que você deu, um DVD, para que você mostre aos seus amigos. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.